Essa aí Paulinha gosta. Eu não sei se vem de Deus o céu ficar azul ou virar os olhos teus, está cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer, céu perder a luz entre o mar e o tardecer, algas marinhas vá na maresia buscar ali o cheiro de azul. Essa cor não sai de mim, bate, fica perto, sangue de reserva, o sol nascer amarelinho, queimando o mocinho cedinho, 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 corre, vai dizer pro meu vizinho, dizer assim, o amor é azulzinho. Eu não sei, Deus, o céu ficará azul, ou virar os olhos teus, essa cor que azuleja o dia, se acaso anoitecer, e céu perder o azul, entre o mar entardecer, algas marinhas vá na mar, cheiro de azul, essa cor não sai de mim, bate, fica perto, sangue de reza, pelo sol nascer amarelinho, queimando o céu cedinho, 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 corre, vai dizer pro meu vizinho, dizer assim, o amor é azulzinho, até o sol nascer amarelinho, cedinho, cedinho, corre, vai dizer pro meu vizinho, dizer assim, o amor é azulzinho. Uou! Quem gostou vai te palma aí. Arquimedes na área. Massa, irmão. Bom demais. Impossível a gente... O armamento ali do lado. Bom demais. Impossível a gente começar melhor do que isso, velho. Bom demais mesmo. Gratidão. Massa. Vamos pra frente. Então, o que é que eu pensei para hoje? Galera que está conectada, estamos no terceiro dia, né? Da nossa semana da alavanca de vendas. Começamos preparando esse terreno, falamos sobre o mindset da venda, sobre estratégia de negócio. Ainda ontem falamos sobre estratégia de lançamento, em outras palavras, sobre esse momento de colheita, né? E eu sinto que hoje a gente vai dar um passo para trás, Tomazinho, e vamos falar um pouco sobre todo esse processo ali, né? Desde a preparação do terreno, de plantar a semente, de descer para a horta ali para cuidar da plantinha, de podar, de entender o que ela está precisando, se é de água, se é de adubo, para que a gente possa, lá na frente, poder ter uma boa colheita. Então, Marlonzito, a gente conversa 30 minutos com o Tomazito sobre funil de vendas e depois a gente entende mais profundamente contigo sobre o case de vendas da Agilize. Fechado? Massa, fechadíssimo. Bom demais. Então, Tomazinho, já te convidando para a roda aqui, eu gostaria que você deixasse todo mundo na mesma página, contando para a gente um pouco de onde é que veio esse termo, né, funil de vendas. Muitas vezes eu noto que as pessoas falam sobre ele, mas nem todo mundo entende perfeitamente. E vamos nos igualar nesse entendimento do que é esse funil de vendas para a gente poder caminhar sobre ele. Vamos lá, vamos bater esse papo. Vou tentar simplificar ao máximo, mas quem tiver dúvida vai mandando aí. Marlon também vai contribuindo aí o que você lembrar aí de dia a dia. Acho que é bem interessante os exemplos e tal, para a gente poder estar tornando isso mais palpável, certo? Então, assim, trazendo essa filosofia de funil de venda, certo? O que é basicamente funil de venda? É você pegar aquela audiência total, aquela coisa que você está um pouco fora de controle, trazer para si com uma qualidade maior e transformar isso em venda. Então, basicamente, hoje, no funil de venda, eu trabalho com 4 etapas. Tem gente até que coloca entre essas 4 etapas algumas coisas, vai destrinchando um pouco mais, mas, assim, de uma forma geral, eu vou falar de 4 etapas. A gente tem a etapa da atração,
que é aquela etapa ali que a gente usa a rede social, usa blog. O dia a dia de um negócio físico também é uma atração das pessoas que estão ali, por exemplo, lá no Chef, é uma atração de clientes, as pessoas que vão almoçar, que estão ali se envolvendo com o produto, é uma atração ali, o primeiro contato, vamos dizer assim, para outros produtos. Então você hoje, basicamente, você tem a rede social hoje, que é um sistema democrático, que você não precisa de investimento para você atrair pessoas. Depois disso, a gente vai para o segundo passo aí, que é esse sistema de conversão, que basicamente é você ter uma troca, aproximar mais essa atração total e dar uma qualidade maior, ou seja, as pessoas que estão mais engajadas no seu conceito, no seu conteúdo, você traz essas pessoas para um patamar mais quente, vamos dizer assim, né? Seleciona essas pessoas. Depois daí a gente faz um aquecimento, faz uma geração de conteúdo, assim como a gente faz na atração, mas de uma forma mais direcionada, um canal de comunicação direto. Então é um canal que independe, vamos dizer assim, de Mark Zuckerberg lá, tá manipulando e mostrando, entregando para quem quer entregar. Então a gente faz essa comunicação de uma forma mais direta. E a partir daí, com esse público engajado, a gente já está vendendo para esse público final e não para aquele público de atração. A gente pode vender para esse público de atração, que a gente chama muito aí de tráfego direto. Tem muita gente que trabalha mais nessa linha, não tem problema nenhum, pode, só que o custo operacional é um pouco mais caro de você fazer um tráfego direto de qualquer pessoa ali que já está mais ou menos engajado de comprar o seu produto. Eu, basicamente, prefiro ainda ir pela linha de conteúdo, de consistência, frequência, já dar uma filtrada e fazer esses anúncios para dar velocidade a esse processo de funil de venda de uma forma mais barata, certo? E com um público mais assertivo, certo? Acho que o conteúdo é muito importante. Para dar um exemplo, assim, no qual um case que eu posso usar, que é lá do Chef, por exemplo, lá a gente mudava, era um restaurante, hoje a gente está com outro modelo de serviço, mas era um restaurante Undina, certo? Hoje a gente só está atendendo de forma digital, mas antigamente a gente tinha um espaço físico e a gente mudava o cardápio, de certo em certo tempo a gente mudava o cardápio. Em um determinado momento eu falei, bom, vamos aplicar um pouco mais disso em algo real, até para dar um exemplo, Igor, de quem está de uma forma ainda superficial, em um negócio bem ainda tradicional, como operacionalizar isso de forma palpável, certo? Massa. O que acontecia? Quando a gente mudou esse cardápio, a gente fez um e-book, um livro de receitas do cardápio anterior para as pessoas, assim, criou uma história e tal, para as pessoas não ficarem com saudade e distribuiu esse e-book de maneira gratuita para nossos seguidores na internet e tal. E é aí que eu comecei a fazer o banco de dados desses clientes, certo? Anunciando tráfego orgânico também, né? Ali o conteúdo orgânico. E essa lista, comecei a fazer lista lá no restaurante a partir disso. Para quê? O que eu utilizava com essa lista? Então, o primeiro passo aí de conversão, ou de atração, perdão. Minha rede social, tal, gerando conteúdo, fui para conversão, fiz um e-book gratuito lá de receita. As pessoas baixaram, a galera lá meus clientes, meus seguidores baixaram esse e-book para fazer as receitas do restaurante em casa, certo? Isso eu coletei e-mail de todo mundo lá e tal, perdão, e fiz uma lista de e-mail. Até hoje, agora, por exemplo, na campanha do Dia dos Namorados, a gente abriu uma coisa bem seleta, assim, é um produto com valor agregado alto, por exemplo, e até hoje usa essa lista, mas só para não pular a etapa. Então a gente aquecia essa lista, como? Mandando e-mail de receita, às vezes mandando cupom de desconto para aquela semana, então a pessoa se envolvia com sua marca, ia. Não é basicamente o conteúdo, só o conteúdo intelectual, sabe? Acho que tem essa dinâmica de ações que vão acontecendo. E no funil de venda, justamente essa parte de cupom, por exemplo, agora no Dia dos Namorados, a gente fez uma campanha, das metodologias, a gente abriu 20 cestas só para Dia dos Namorados agora para fazer entrega, então a pessoa recebe a comida no horário de entrega, a janta e tal, e o e-mail marketing deu super certo, a gente dispara antes até para esse público que já é bem engajado, já faz algumas vendas, então assim, eu direciono já para quem é meu cliente primeiro, eu vou vender para essa galera, depois eu penso na rede social, por isso que quando eu bato muito na tecla de que número de seguidores não importa tanto, é nesse sentido. Às vezes, hoje, só para vocês terem noção, vocês forem na minha rede social, eu tenho alguns cursos que eu dou, algumas palestras e tal,
minha lista de e-mail é muito maior do que meu número de seguidores, porque eu trabalho muito na parte de tráfego, de anúncio, faço essa coleta, trabalho essa galera, muito grupo de WhatsApp, sempre tirando dúvidas, sempre fazendo live interna, que às vezes nem divulga e eu tenho um resultado financeiro às vezes melhor do que tem muito seguidor. Então entender, Igor, esse processo de funil de venda é bem interessante. Eu não sei se eu fui claro, se eu já fui muito, ou se eu fui superficial. Eu quero que você mande bronca aí em pergunta para ir me foi muito assertivo. Acho que você acabou respondendo a minha pergunta já trazendo um case, né, que é muito abatida da semana da alavanca de vendas, então veio muito a calhar, assim. Eu acho que para quem está nos ouvindo, o grande resumo da sua fala, eu sinto que poxa, entende a venda como uma espécie de um processo de plantio. Uma banana, por exemplo, ela é colhida uma vez no ano. Uma mandioca em 8 meses. Uma hortaliça de mês a mês. Qual que é o seu fruto? De quanto em quanto tempo você quer colher? Então, bota a semente, cuida dela, torna ela mais próxima de você. Quando você entrega um e-book, você transforma esse e-book em um e-mail, uma lista de e-mails, naquele momento você pode ter uma comunicação mais direta com os seus potenciais clientes, você pode agregar valor para ele, pode melhorar a relação com ele, para que depois, chega o dia dos namorados, você possa fazer um convite especial para ele, né, de um produto, é o momento da colheita. Então, da sua fala, eu extraio o seguinte: o processo de venda é como um processo de namoro. Você toca uma música de Djavan primeiro, aí depois você pega o WhatsApp, aí você troca uma ideia, né? Aí você vai, se convida para comer lá no chefe, jantar no dia XYZ, né? Então... Perfeito. Até casar. Quando casar, porque o negócio não tem mais pra onde ir. A venda é o casamento. Na hora que casou, aí tá vendido. Perfeito. Então, a gente entende isso muitas vezes no processo de colheita, entende isso nos processos de relacionamento, mas ainda caímos muitas vezes no erro da gente querer vender a toda hora, falar do nosso produto a todo momento. E o que você está dizendo funil de venda significa entender o ciclo de um processo de compra, né? Entender o processo de venda como um processo de namoro, como um processo de conexão com a semente, né? Marlon, inclusive, vai dar vários casos aí reais disso dentro da Agilize, mas basicamente o que é? É você, antigamente, vou dar um exemplo aqui bem prático, eu li o livro de Flávio Augusto, Ponto de Inflexão, e ele falava lá quantas milhares de ligações ele fazia numa semana, era o dia todo ligando. A tecnologia e essa metodologia de funil de venda veio para você fazer essas ligações, mas de uma forma já engajada. Você não pega uma lista telefônica, alô, Igor, aqui é da empresa tal, você quer comprar aqui meu curso de inglês? Não. Você já prepara, você já engaja, a pessoa já faz umas aulas gratuitas ali do curso de inglês, e quando você ligar, a pessoa já sabe quem é a sua empresa, já sabe o que você vai oferecer, já conhece. Então, a assertividade nessa conversão de venda é muito maior do que o trabalho, por exemplo, de Flávio Augusto, eu estou mencionando aqui, por exemplo, de um corretor de imóveis. Hoje, quem é que fica na corretagem ou sai vendo? Todo mundo vai para o meio digital, né? Então, esse funil de venda é justamente se atacar de uma forma escalada, ter essa escala, mas de uma forma assertiva. Então, você, com a tecnologia, você consegue ter esse controle para mapear e gastar o dinheiro de uma forma inteligente. Você não vai gastar. Quando a gente tem um erro muito comum, que é o que eu acho que o tráfego direto eu acho interessante para dar uma velocidade, mas você precisa ter mais dinheiro para queimar. Mas o que eu acho interessante do funil de venda é que quando você vai vender, de vez de você gastar um tráfego, um anúncio para 1 milhão de pessoas, como você inicia normalmente suas campanhas lá para 500 mil pessoas e vai afunilando, você já gasta para 30, para 20, para 10 mil, e você vai vender muito mais do que atacando as 500. No início, para quem está começando nessa área, pode parecer um pouco de loucura. Pô, como é que eu vou vender? Mas esse engajamento com o propósito da empresa, com o conteúdo, com o que você vende, leva a compra de uma forma muito mais fácil, né? Muito mais simples, mais natural. Então, o marketing de conteúdo está muito atrelado nisso aí. Muito bom, irmão. Eu acho que, como nossa pegada da Semana da Alavanca de Vendas é bem prática, eu acho que a gente pode entrar em cada uma dessas etapas do funil para que você possa trazer para a gente alguns cases, né? Como, por exemplo, a etapa 1, é o momento da atração. Você já trouxe um exemplo do restaurante da sua família, né? Entregou um e-book
gratuito na internet, coletou o e-mail da pessoa. Naquele momento, quando você converte e pega o e-mail da pessoa, você tem um canal de comunicação direto, né, um a um, sem intermediário, sem o tiozu que está no meio. Você manda um e-mail Perfeito. e chega para ela. Então, há uma propensão de, depois de você nutrir ela, você gerar uma venda. Vamos falar só de atração agora. A gente falou de um exemplo que é o e-book. Outros exemplos, assim, Tomazinho, na sua experiência, o que você testou, o que deu certo, o que não deu certo, além do e-book. Vamos lá. É o que eu falo de diferença. Outros exemplos além do e-book. Live. Você tá vendo uma galera aí fazendo um monte de live aí nessa quarentena. Qual é o grande problema de você fazer uma live sem fazer esse cadastramento, sem fazer essa conversão, fazer uma live no Instagram? Você está fazendo live para geração de conteúdo, para engajar ainda mais sua atração, para ter mais atração. Você não está tendo a conversão. Então é muito mais interessante, por exemplo, você ir para uma live do YouTube. Por quê? Porque você pode fazer uma página de cadastramento que a pessoa se inscreve para ir para uma live. Muito comum hoje, trazendo para uma realidade de todo mundo, farmácia. Você vai comprar alguma coisa, você dá seu CPF. Para quê? Para ele rastrear, ver seus hábitos de consumo e começar a lhe dar cupom de desconto nas coisas que você já tem, já é propício a comprar. Então, quando o cara chega e fala, ó, vou lhe dar 10% de desconto se você me dá um CPF. Ele está lhe dando aquele desconto, ele está pagando pelas suas informações. É a mesma metodologia, só que sai da internet e vai para o físico. Mas, basicamente, é análise de dados. Ele vai pegando aquilo ali, usa as suas informações e vai trabalhando com você de uma forma mais assertiva. Assim funciona com Uber, com Rappi. Então, assim, eu já dei aqui exemplo da live, certo? Que ainda tem outra coisa, não sei se ainda já vai ser mais aprofundado, mas assim, já é uma coisa que quem não souber também já vai pesquisar aí. Existem a tag e o pixel do Facebook que você pode rastrear. Então, quem entrar na sua live, você já pode ter um rastreio até um pouco melhor que entrar no seu site, de quem está acessando, quem está interagindo com você ali também. Então, trazer, por exemplo, você trazer hoje aqui para o Google, você fez um processo de conversão e gravou. Essa qualidade de a gente estar no Google Meets é muito maior do que a qualidade se você fizesse uma live aberta para a gente trocar essa ideia lá no Instagram. Então, esse exemplo. Então, aqui eu já dei o quê? Deixa eu ver mais, vamos ver mais aqui. Eu já dei o e-book, desconto, live. Deixa eu ver aqui mais o que eu já fiz de forma bem prática para auxiliar. Treinamento, por exemplo, o que você está fazendo aqui é uma forma de isca interessante, né? Que você faz um treinamento mensal. Tem alguma... Igor, eu separei aqui, ó, um livro, até para quem quiser se aprofundar, obviamente a gente tem esse papo de meia hora. Eu gosto de ser bem prático e até tirar alguma das fontes. Esse livro aqui, ó, O Código de Conversão, certo? Ele, apesar de ser um pouquinho técnico, quem estiver começando talvez tenha um pouco de dificuldade, mas já dá para ter uma ideia geral, certo? E ele traz muito isso, muita ideia, muita coisa do que dá para ser feita e tal, enfim. Mas assim, por exemplo, agora a gente fez um lançamento semana passada de um programa de emagrecimento. A gente jogou para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo a gente dava várias dicas, várias técnicas, não só de emagrecimento, mas por exemplo, de sono, de meditação, de aromaterapia. Então, fazia esse conteúdo também em grupo de WhatsApp. Você tem um conteúdo exclusivo que só está ali também, é interessante você ter um contato direto com essa pessoa. Enfim, dá para fazer muita coisa. Lá no restaurante, por exemplo, uma coisa que a gente fazia bastante era usar... Eu fiz até uma entrevista com o Marcelo da Pizza Hut, e uma coisa que é bem interessante quem faz delivery, por exemplo, você usar QR Code na sua caixa de delivery. Esse QR Code você lê, você já faz uma forma de conversão para anunciar e lá na frente fazer alguma coisa interessante. Então, tem várias formas que você pode criar, sair do óbvio, ser criativo também, não precisa de dinheiro. Às vezes o que você vai entregar tem tanto valor que o custo vai ser muito baixo, sabe? Então, ir mais por essa linha aí. Você puxou o livro aí e me veio o próprio site de um livro. Muitas vezes a gente pensa um e-book com uma coisa menorzinha, de 5 a 10 páginas, mas um livro muitas vezes é uma forma de trocar pelo contato, né? E aí, Tomazinho, depois que você entregou isso que você chamou de isca digital ou não, e você trocou esse material, esse serviço, essa aula, esse conteúdo pelo contato da pessoa,
chegou a hora de você se relacionar com ela, né? Você já converteu, Perfeita. chegou a hora de você ter esse canal de comunicação direta. Quais são os principais... Qual o mindset que eu devo ter na hora de me relacionar com esse público que pegou o meu conteúdo e agora me deu o e-mail ou o WhatsApp? Como é que eu devo pensar? Gerar valor. A meta é você gerar valor, certo? Quanto mais você gerar valor, mais a pessoa vai estar propícia a comprar. Obviamente, você tem que gerar um valor suficiente para ter uma barreira ali que fala, opa, preciso ir adiante. E aí? Aí realmente é você investir num produto, num serviço que você venha a estar vendendo. Mas, dando exemplo do que eu falei aqui de programa de emagrecimento, por exemplo, a gente está com um programa agora também de malhação, por exemplo, também, dentro dessa linha de quarentena, de estar fazendo algumas coisas online, um aplicativo, tá bem interessante. Então, o que acontece? A gente dá lá, com a Netflix, 7 dias gratuitos lá para você ver o treino, evoluir. Então, você dialoga com aquele aplicativo ali, você tem aquele resultado, você consegue ficar uma semana malhando. Para muita gente, isso é muito, você conseguir uma semana sequencial malhando, e você interrompe, você cria uma necessidade de continuidade, certo? Uhum. Num programa de emagrecimento, por exemplo, que a gente fez esse lançamento. Dentro do grupo a gente dava várias dicas, só que as dicas são soltas. E a partir do momento que você faz uma oferta, você vai ter 3 meses aqui dentro da clínica que você vai participar desse programa de emagrecimento, a gente mostra os casos, algumas provas sociais e tal. Aí já estou falando um pouco de oferta, mas mais nessa linha, no raciocínio da necessidade de você barrar. E aí você vai vendo, fulano emagreceu 8 quilos ali em um mês, outro 5, outro 7, fazendo ali um acompanhamento psicológico, nutricional. Aí você fala, eu preciso disso. Essas dicas foram legais, eu já consegui melhorar em alguns aspectos, reconheço, mas preciso ir lá. O restaurante, por exemplo, você vai fazer uma receita, você vai ficar quanto tempo ali fazendo aquela receita com o livro aberto, dialogando com minha marca? Você vai ficar 1 hora, 2 horas de relógio. Aquilo ali, na hora que você servir para sua visita, você viu essa receita onde? Tá gostosa, você vai falar de minha marca. E provavelmente você não vai fazer tão bom quanto a gente faz. Então, provavelmente você vai voltar lá, dialogar com a gente. A gente tinha um retorno fantástico das pessoas. Fiz, não ficou tão bom, papapá, e aquilo. E aí gera uma relação que vira um fã da marca, né? Perfeito. Então, esse plus aí com a tecnologia permite fazer isso, é fazer esse aquecimento para a pessoa transformar em venda. Aqui, por exemplo, você está dando um bom doce aí para todo mundo aí que está nessa quarentena, que é todo mundo entender o conceito, ver, dar dica e tal, mas, precisa alavancar no negócio. E aí? Eu venho para dentro, eu já tô até entregando sua estratégia um pouco, mas assim, não, eu acho que aqui... Vem para dentro do PIA que você vai ter um trabalho contínuo com essa galera e tal, então... Aqui eu sinto que a gente, mais do que a sobremesa, a gente está entregando a janta principal, porque já passou por aqui Bernardo, Gabriel Vital, ontem foi Leonardo Santos Tourinho, hoje você, Marlon, amanhã a gente tem Maurício representando a Sanar. Então, assim, como a gente entende que... a gente entende isso que está falando, que é gerar conteúdo de qualidade, a gente está entregando o que há de melhor. Se não todos, mas pelo menos 90% dos nossos mentores estão passando por aqui entregando tudo o que há de melhor, até porque a gente entende que a gente não vende conteúdo. O conteúdo tem bastante coisa espalhada pela internet, e o que a gente vende mesmo é um apoio à implementação. Então, eu sinto, Tomás, de tudo que você falou, assim, tem 2 pontos que eu gostaria de botar o marca-texto, assim, depois que eu pego o contato da pessoa, gerar conteúdo de qualidade, né, velho? Não adianta ser aquela mensagem motivacional, oi, boa tarde, feliz aniversário, gerar conteúdo de qualidade e apertar gatilhos inconscientes, né, da sua autoridade, da sua escassez, da urgência, muitas vezes, se for no momento de oferta. Mas, acima de tudo, se colocar mesmo, assim, preparar esse terreno para venda, né? Ali no momento da paquera, a gente acaba contando nossas histórias mais bonitas, o barril vem depois. As melhores experiências que a gente teve na vida. Então, tem que ter esse entendimento de gerar conteúdo de qualidade, apertar gatilhos, preparar de fato a venda. Eu acho que não teria muito mais coisa do que falar além disso, né, velho? Gerou conteúdo de qualidade, apertou gatilhos. Em algum momento, essa pessoa que está te seguindo vai querer comprar de você, estar mais próximo de você. Concorda, irmão?
Exatamente, é você quebrando as amarras ali que pode ter de preconceito antes de conhecer o seu trabalho e depois. Até Isso. dentro disso, uma coisa interessante de venda, uma das coisas, por exemplo, às vezes quando você vai fazer esse funil e trabalhar, vocês que estão iniciando, quem está no começo aí, fazer produtos mais em contas e depois que a pessoa comprar isso ser uma porta de entrada. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de anúncio, mencionando e tal. No meu curso eu também falo disso. Depois que eu dou um curso lá para 20, 30 pessoas, o que é que eu faço? Ó, gente, eu vou abrir uma turma agora, é uma turma com valor agregado mais alto, tal, para 6 pessoas, mas eu vou pegar na sua mão, abrir minha conta de anúncio ali, vocês vão ver para onde vai cada coisa, como é. É outro tipo de. Essa pessoa está suscetível a comprar meu produto. Esse tipo de produto, por exemplo, eu não vendo para quem está na internet, a galera nem sabe que existe. Eu vendo para quem já passou por esse processo, que já fez algum curso, algum produto para consumir isso. Porque se eu chegar direto para uma pessoa que não entende nada, ele não entende nem o valor, nem a concepção do que eu tô vendendo ali, sabe? Uhum. Quando você vai vender uma coisa universal, por exemplo, você tem uma loja de iPhone, é muito mais fácil, todo mundo já sabe o que é. Mas você que, por exemplo, está trabalhando com peer group, você tem que gerar valor para as pessoas Tem que entenderem. Então, se educar, né? você tem uma marca própria, exato. Uhum. Fazer ela entender Eu, o que é uma aceleradora de negócios, né? Perfeito. Eu, por exemplo, até falando um pouco da Agilize, criando esse gancho, quando eu fui levar lá pro chefe, meu pai, que já é um cara mais velho e tal, quando eu vi com os preços, com as coisas, a primeira coisa foi para ele, opa, tem alguma coisa de errado. Esse serviço não tem qualidade. Como é que eu paguei a vida toda, normalmente ali, negócio pequeno ali, um salário mínimo para o contador, e agora veio com esse tipo de serviço de internet aí, sem entender direito. Mas vamos supor, você já começa a engajar ali com a comunicação da Agilize para o empresário e tal, já cai numa reunião para você fechar negócio, entende, tem uma filosofia, Marlon vem me vender, você entende o que é, você está propício a consumir aquilo ali. Então, para você atacar, até o que a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar, no caso de Marlon, para você ter esse volume, se você não tiver um conteúdo, uma coisa muito direcionada a atacar, você não consegue ter esse volume. Ou então você teria que investir barbaridades, que é o que acontece nesse marketing tradicional de televisão, de você estar com marcas aí gigantescas que chega na televisão, despeja milhões, e é uma marca que você está em qualquer lugar, né? Então, acho que não é o caso da maioria das pessoas aqui. Então, pensar de forma mais orgânica ali, né? Ô, Tomazinho, enquanto você estava falando, me lembrei de uma coisa que eu aprendi com você, irmão, de uma empresa que vendia guitarras, que ela colocou as palhetas a um preço, praticamente ela doava, ela pagava para vender as palhetas, né? Naquele momento, ela estava ali pegando dados de compra do cara, né? Entendendo que compra palheta ou tem um violão, ou tem, sei lá, uma guitarra, ou seja, é um potencial cliente fortíssimo, né? Dessa marca, dessa empresa. Então, falando um pouco mais sobre esse, para a gente fechar essa nossa primeira parte, quais são os principais cuidados que eu devo ter na hora da venda, de apresentar mesmo a oferta, assim, dentro da sua experiência, quando foi que você acertou e quando foi que você errou? Aí já entra muito a questão da comunicação, certo? A comunicação, tem muita gente que já tem esse intuitivo, né, de saber vender e tal, mas eu acho que é muito interessante estudar esse mecanismo de dentro aí da tecnologia, muita gente chama de aí oferta irresistível e tal, como fazer o passo a passo de usar os gatilhos mentais, saber engajar a pessoa, contar uma boa história. Tem gente que sabe contar história, né, e tem gente que não tanto. A mesma história ali, você vê que contar de forma diferente pode fazer toda a diferença. Então, na hora da venda, o que faz, assim, a grande diferença, certo? São os gatilhos mentais, realmente, do que você está vendendo. Para mim, não tem qualquer produto independente, é justamente você amarrar esses gatilhos. O preço é lá no final, certo? Tem importância? Tem. Mas até às vezes eu brinco que você vende até por constrangimento. Você está tão engajado, que a pessoa não tem nem como dizer não, independente do preço que você vai cobrar. A gente brinca assim um pouco com isso. Então, assim, hoje uma pessoa que dentro do meu curso cai numa ligação comigo para eu falar com ela que ela já está propícia a comprar, é quase impossível ela não comprar. Então, acho que é muito esse passo a passo de uma oferta. Então, assim, contar um pouco da história, algumas técnicas aí de você também entender dor.
Eu acho que esse é o principal ponto, você falar o que a pessoa quer ouvir. Obviamente sem mentir, sem nada, mas a comunicação, às vezes, as pessoas tendem a falar de questões técnicas do produto. Questões técnicas vão vir na conversa, mas não é o ponto principal. O principal é a resolução da dor do seu cliente, certo? Então, se eu for contratar o serviço de Marlon, obviamente eu vou saber como é o atendimento, mas o ponto principal não é esse. É saber se vai funcionar, se vai resolver minhas necessidades, certo? Então, o que eu vou querer ouvir numa reunião é isso, a segurança da pessoa que está me contando aquela história ali, se eu vou atender minhas necessidades. Se vai ser por chat, se vai ser por telefone, se vai ser presencial, isso para mim pouco importa se o cara me convenceu que o produto dele vai conseguir me dar contabilidade lá segura, do jeito correto, se vai conseguir me dar uma economia dentro da minha parte contábil. E, obviamente, dentro disso, a gente pode falar de uma porrada, podia ficar aqui 2 dias só falando da oferta e tal, acho que não é a intenção, por isso que eu até fiquei um pouco perdido nessa sua pergunta, porque é muita coisa que eu posso trazer, mas de uma maneira geral é entender a dor e comunicar em cima do que o cara quer ouvir, sabe? Certamente a gente poderia passar aqui mais 30 minutos falando sobre o entendimento do problema, mais 2 horas falando sobre gatilho, como storytelling, mas certamente o ponto principal acho que você deixou, assim, entender muito bem do cliente, a gente já falou sobre isso aqui nessa semana da alavanca, e, poxa, uma pegadinha muito clássica é você focar nos atributos do seu produto ao invés do benefício que ele leva para as pessoas, né? Ninguém compra produto, todo mundo quer comprar o estado desejado, né? Essa promessa de transformação, né? Então, que a gente pegue aí tudo isso que você trouxe e se aprofunde, velho, porque, de fato, um gatilho mental de uma escassez, de uma urgência, faz alguém entrar no seu trem, se o seu trem é o seu produto, de modo muito mais rápido, e quando você não ajuda ele a entrar no seu trem, você não leva ele para o destino final, você não vendeu bem, logo você não gerou valor para as pessoas nem para o mundo. Então, saber vender, esse momento de oferta final realmente é um divisor de águas. Irmão, a gente foi, então, entendeu o que era o funil de vendas, passou cada etapa, você trouxe cases, trouxe o que deu certo na sua trajetória, o que não deu. Eu vi aqui que teve gente querendo conversar com você individualmente, então eu vou te convidar que você deixe seus contatos, velho, para quem quiser entrar em contato contigo. Você é dos caras que estão à minha volta, que talvez tenha a maior experiência em gestão de tráfego, além da sua experiência por ter tocado um negócio familiar na área de bares e restaurantes. Então, quem está nessa área tem aí um serviço seu bem com experiência vasta. Então, se eu quero ter uma gestão de tráfego no meu negócio, como eu encontro Tomazinho da Bahia e do Brasil? Onde é que é o melhor contato? Pronto, a galera aqui só tem sua galera aqui, eu vou passar meu número de WhatsApp, quem quiser trocar uma ideia, até tirar dúvida também, eu sou bem aberto a isso, de estar trocando ideia, de estar ajudando, de estar compartilhando. Então, qualquer dúvida até que teve aqui, a gente tem um horário curto, eu acho isso interessante, esse bate-bola dinâmico. Vou deixar meu contato aqui e aí a galera entra em contato aí se alguém precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida. Estou sempre às suas ordens aí, vou sempre agradecendo o convite aí. Irmão. Bom e demais. sempre aprendendo também. Sim, toda vez que a gente fala, a gente se escuta, né, irmão? Então, é sempre bom. Gratidão, irmão, pelo tempo, pela parceria que a gente vem estabelecendo desde 2019, né, que você vem servindo aqui a nossa rede de empreendedores, esse clube que visa conectar pessoas boas. Gratidão, irmão, por tudo que você trouxe hoje, muito bom. Show de bola, sempre às ordens. Passa aí a palavra para Marlon, que agora eu quero ouvir também. Bem demais. A galera que tá em casa aí no sofá, 30 minutos, na mesma posição, pô, isso não é legal muito para a coluna. Vamos dar uma movimentada aqui no esqueleto. Quem quiser dar uma prática né? Aquela fortalecida nas costas. Marluzito já está se preparando ali com postura de yoga. Foi demais, irmão. Rapaz, sensacional ter você aqui, Marlonzão. Você vem servindo ao nosso ecossistema
pelo menos aos meus convites, desde o ano de 2018, quando você subiu no palco do 2E cantando aquela música de Lenine, e nunca mais a gente esqueceu daquele dia. Então, hoje quem está conectado com a gente aqui vai conhecer um case de vendas, talvez não, de uma, duas ou três maiores startups aqui de Salvador. Você é um dos cofundadores da Agilize, teve desde lá do início, montando a equipe, né, irmão? Teve aquele processo de pivotagem do negócio como um todo, estavam ali atuando naquele mercado de compras coletivas, daqui a pouco não, é de contabilidade, e vamos nessa história aí já são 6, 7 anos. Uma honra para a gente estar recebendo você aqui, irmão, e conhecendo essa história que eu não sei onde é que está. Se está no YouTube, se está em algum lugar, eu nunca assisti, então eu estou entusiasmadíssimo de recebê-lo aqui e pronto para fazer minhas anotações, viu? Massa! Pô, eu queria agradecer novamente, Igão, pelo convite aí. É sempre uma oportunidade massa, assim, de conversar com a galera, compartilhar um pouquinho dessas experiências aí de tropeços e levantar, né? Faz parte da vida. E, bom, obrigado, Tomás, também aí por compartilhar a experiência com vendas, funil de vendas, aquisição de clientes. A gente tá bem nessa linha aí também, assim, eu estava fazendo algumas reflexões aqui enquanto o Tomás estava falando, e de repente eu vou falar um pouquinho do case da Agilize, Igão, e vou buscar linkar de alguma forma para ficar também mais palpável para o pessoal. Nossa. Com o que Tomás falou aí desses ciclos, tá? E assim, vá monitorando o tempo aí, porque eu gosto de falar, bicho. Rapaz, irmão, eu tô aqui sem relógio, viu? Eu tô sem relógio. eu vou até pegar esse gancho para dizer assim, galera, aqui estamos online, não tem ninguém na porta do auditório ali barrando. Quem quiser sair, sai, vamos até onde for. Amanhã a gente já recebe Maurício com o case da Sanar e eu vou explicar como é que o que vocês precisam fazer para poder entrar no clube, que é essa aceleradora de negócios, que é o Peer Group. Eu vou falar sobre tudo que vocês precisam fazer para entrar no clube, caso vocês tenham interesse também de me ouvir. Então, irmão, tô sem relógio, ó. À vontade no tempo. Vamos sem relógio, meu irmão. Beleza. Ó, saiu da Barra, chegou nas Gordinhas, pode emendar, pode descer Rio Vermelho, descer até Jardim de Alá, fica à vontade. Massa. Então, pessoal, não sei se todo mundo já tinha ouvido falar na Agilize, mas nós somos daqui de Salvador mesmo, né? Fundamos o conceito, a ideia de contabilidade online, que hoje no Brasil já existem algumas empresas, estava conversando até com o Igor antes aqui de começar, e tem pelo menos mapeados aí por nós umas 18 empresas de contabilidade online. Isso é bem legal, para mim é motivo até de orgulho mesmo. Assim, bate uma vaidadezinha, não vou mentir. Aquela sementinha que a gente plantou lá, a gente começou a conceber a contabilidade online há 8 anos atrás, em 2012. Mas só lançamos a Agilize em 2013. Teve um tempo aí de maturar as ideias e tal. Mas o curioso nessa época aí é que era impossível, né? Uma contabilidade online era impossível. Uhum. Tem uma frase que me acompanha... para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu amo filosofia, tem uma frase de um filósofo chamado Jorge Livraga, que ele fala que não há impossíveis, há impossibilitados. Então, eu sou empreendedor, tá? Minha linha de atuação é essa aí, eu não sou contador, apesar de ter uma empresa de contabilidade. Aliás, eu nunca nem imaginei que fosse trabalhar nessa área, né, de contabilidade, muito pelo contrário. Quando eu ouvia falar em contabilidade, eu tive uma empresa antes, um marketplace, Igor falou rapidamente, foi um site de compras coletivas, na época em que o Groupon, o Peixe Urbano estava bombando, a gente também pongou essa maré aí, e desde os meus 18 anos, 17, eu queria empreender, e foi o primeiro negócio, esse site de compras coletivas, apesar de eu já ter planejado ter várias ideias de negócio, isso e aquilo, mas nada saía do papel. E aí depois eu disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa, vamos lá, nem que quebra a cara, mas vamos nessa. E aí foi aí que deu certo, né? É uma primeira sugestão que eu dou para todo mundo, é sempre, tá com a ideia, tá com um plano, não sei o quê, tá com frio na barriga, significa que você tá vivo. Se você tá com medo, significa que você tá vivo. Não é um problema, isso pode ser um impeditivo.
né? Não é para você ser imprudente, se jogar e tal, de qualquer maneira, né? Você vai estudar, vai investigar, vai aprofundar, vai perder noite, no sentido de botar seu sangue ali no olho para fazer a coisa acontecer. Mas o medo não é impeditivo, nunca foi, nunca será para você fazer nada. Então, não pode ser, né? Então, comece. A ideia que você tem, comece. Muitas vezes a gente romantiza, né? Que a pessoa que a gente se relaciona pela primeira vez é a pessoa que vai passar para o resto da nossa vida. Que o negócio que a gente vai fazer é o negócio da nossa vida, aquela coisa que, pô, tem que ser esse aqui. E muitas vezes não é assim, não é bem assim a realidade, né? Você começa com um negócio, uma ideia ali, simples, e aquilo vai te dando o manejo, vai te dando a experiência para você ir subindo etapas, né? Comigo, particularmente, foi assim. Eu comecei, tinha várias ideias, não saía nada, saía do papel, até que, finalmente, eu tirei uma ideia, que foi o site de compras coletivas, deu super errado, mas deu super certo. Deu errado no business, assim, eu não tinha maturidade para tocar, né? Tava com alguns sócios, sem dinheiro, sem maturidade, sem experiência de business, sem muito traquejo ali para lidar com a equipe. Achei que era só um site. No final das contas, daqui a pouco já tinha uma equipe comercial sob minha responsabilidade, tinha equipe de marketing, tal. Eu disse, porra, tem uma empresa, velho. Agora olha para o lado da empresa. De repente eu tinha uma empresa, tinha conta para pagar com 20 anos, uma galera bem mais velha do que eu, e eu sendo responsável por famílias. Eu disse, rapaz, que responsabilidade. E o negócio não deu certo, assim, depois de 2 anos a gente decidiu encerrar, mas foi fundamental esse passo de se lançar, porque, primeiro, essa pressão da realidade, da vida real, né, de você ir para a vida real, ela te dá, talvez, o contexto necessário para que você busque essas ferramentas, que muitas vezes são internas, que você até desconhece. Então, eu precisei ser muito mais disciplinado, precisei ser muito mais responsável, muito mais assíduo, essa questão da vontade. Isso tudo ali estava me preparando, no final das contas, para estar onde eu estou hoje na Agilize, que para mim também não é o negócio dos meus sonhos, não é o negócio da minha vida e tal. Hoje é o negócio dos meus sonhos, eu amo a Agilize, mas eu tenho certeza que depois da Agilize, né, terão outros negócios, e assim segue a vida. Eu gosto dessa vida, eu gosto disso, de empreender. Então, em 2013, finalmente, a gente lançou. Foi curioso também, né? Outra coisa que eu gosto sempre de contar quando eu falo dessa história, porque o universo, ele tem seus caminhos aí que a gente desconhece muitas vezes, né? Então, os caras que são meus sócios hoje, galera, foram os caras que eram meus veteranos na UFBA, quando eu entrei no curso de ciência da computação, participei da empresa Júnior lá. E esses caras eram simplesmente os caras top, assim, que todo mundo falava bem deles e tal. E eu disse, porra, eu quero empreender com esses caras, e aí, como é? Só que eu era calouro dos caras, né? Então, pô, como assim? O calouro vai chegar aqui e vai empreender? E eu fui tão cara de pau que depois da empresa Júnior, que eles saíram e tal, a diferença de idade, para mim, acho que é de uns 5, 6 anos, assim, a média. A galera é mais velha. Eu tenho 31, a galera tá aí na casa de 36, 37. E essa galera saiu da UFBA, lançou uma empresa, uma fábrica de software chamada Apiment TI, né, no final, bem criativo o nome, é uma pimenta assim na marca. E esses caras, porra, mandando ver e tal, eu disse, velho, eu tenho que ser sócio desses caras, Aí teve um dia que eu fui lá na cara de pau, bati na porta e disse, e aí, meu velho, Rafael, quero ser seu sócio, velho, como é que faz? Aí todo mundo parou, né? Parou a empresa toda assim, como assim, Marlon? Você quer ser nosso sócio? Eu disse, eu quero ser seu sócio, como é que eu faço para ser seu sócio? Aí ele disse, pô, velho, aí ele ficou constrangido, e eu não tinha ideia do constrangimento que eu tava causando ali. Ele ficou meio constrangido e disse, pô, Marlon, a gente tá com uma vaga aí aberta de designer e tal, você... Eu trabalhava nessa época como web designer freelancer, então tinha algumas habilidades nisso aí, e aí fazia. E aí ele falou dessa vaga aí, né, de designer. Aí eu disse, porra, eu não quero ser designer não, Rafa, eu quero ser seu sócio. Aí ele disse, sócio não dá, porque a gente já tem gente demais. Eu, então tá bom, então não quero não. Aí cai fora, montei esse negócio, né, que foi essa empresa de compras coletivas. Eis que 2 anos depois, o universo conspirou, o mundo deu voltas. E o que aconteceu? A gente conseguiu, através dessa primeira empresa, estabelecer uma relação de contato com um investidor aqui da Bahia,
um cara que já tinha investido em muitas empresas de tecnologia, já tinha criado várias empresas de tecnologia, enfim. E esse cara passou a ser nosso mentor, ajudou a gente pra caramba ali em uns momentos. E, de repente, o cara disse, pô, velho, eu investiria em vocês. No negócio, eu não acredito. Compras coletivas, eu não acredito. Mas eu gostei de vocês. E aí foi aí que surgiu a ideia da gente fazer uma empresa de contabilidade, que era uma área que eu não tinha nenhuma afinidade a princípio. E ele falou, pô, a gente precisa de um time aí para tocar TI. Você conhece alguém? Eu disse, pô, eu conheço uma galera boa. Aí eu bati na porta dos caras de novo, dessa vez não para pedir para ser sócio deles, mas convocar eles praticamente para serem meus sócios nesse negócio. E os caras super toparam, eles não estavam num momento também muito bom na empresa lá, mas enfim, toparam e o negócio deu super certo. E assim, são caras que eu admiro pra caramba, meus sócios, né? Essa galera, desde meus veteranos lá em computação. Hoje, um deles é o CEO, o outro é o CTO, e eu sou CMO, né? Cuido de marketing e vendas. Mas é uma galera, assim, pô, gente boa pra caramba, que dá prazer, assim, de trabalhar, tem sangue no olho, tem vontade, não tem tempo ruim. Mas, o resumo, a síntese dessa história aí que eu contei foi para dizer, velho, comece, confie, se tá com medo, vai com medo mesmo, dê esse passo. Eu falo também sempre do Gary Kawasaki, do Robert Kiyosaki, aquele autor de Pai Rico, Pai Pobre. Ele tem um livro chamado Empreendedor Rico, que é bem curioso, apesar do título ser meio piegas assim, mas eu recomendo que vocês leiam esse livro. Ele tem alguns insights bem bacanas e ele fala ele faz uma analogia que o empreendedorismo é como você pular de um avião sem paraquedas. Você só tem os instrumentos para construir o paraquedas durante a sua queda. Então, rapidamente ali para dar certo, né, o negócio, você... Enfim, e é isso, assim, para finalizar um pouco dessa história aí, é isso. Aí acabou que eu comecei a ser responsável pelo time de vendas no início da Agilize, e esse time de vendas, inicialmente, como vocês devem imaginar, era eu. Eu era o time de vendas, eu que vendia, pegava o telefone, fiz de tudo, fiz cold call, fiz isso, fiz aquilo, mas, assim, uma das coisas que eu mais me orgulho, de certa forma, modéstia à parte, de ter feito, foi ter estudado, assim, né? Nunca perder esse interesse pelo estudo. E quando eu falo estudar, não é fazer uma especialização, um MBA, nada disso, não necessariamente, pode ser que seja, mas é você se interessar, pô, se tem uma área que é de seu interesse, e você quer investigar e tal, velho, você precisa conhecer tudo, e tudo é tudo, não é um pedaço, não é tudo, então investigue, aprofunde, pegue livros, vá ler artigos de fora, vá ver o que a galera está fazendo que tem dado certo, busque cases. Isso é muito importante, e hoje a gente tem conteúdo gratuito aí, por arrodo, para a gente estudar. E eu lembro que quando a gente estava começando a Agilize, processo de vendas, inside sales, funil de vendas, pipeline, tal, CRM de vendas, isso aí era uma coisa de outro planeta, ninguém usava isso aí. Só as grandes empresas que usavam Salesforce, olhe lá, e mesmo assim, estruturas de vendas super complexas. E a Agilize estava começando, e eu disse, velho, é por aqui. A gente começou a fazer. Daqui a pouco veio uma coisa chamada Receita Previsível, que é outro livro que eu recomendo, do Aaron Royce, que foi um cara que trabalhou na Salesforce e desenvolveu uma metodologia de outbound, né, que é prospecção ativa. Você fazer cold call é uma merda, desculpa o termo, é um lixo, né? Você pegar ali o telefone e ligar para Igor, que você nunca ouviu falar, não sabe nada de Igor. E aí, Igor, só sabe o nome de Igor. Igor, estou aqui com uma contabilidade para te oferecer. Igor vai dizer, velho, quem é você? Que história é essa de você estar me ligando para me oferecer contabilidade? Quem te passou meu contato? Ou seja, o resultado de uma ação como essa aí costuma ser muito ruim. Aí os caras começaram a investigar processos e pensar, como é que a gente faz isso de uma maneira escalável e de uma maneira menos problemática? E aí esse cara, Aaron Royce, construiu um processo, uma metodologia chamada Receita Previsível. Leiam esse livro aí, botem também na lista de vocês. Fantástico. Com uma metodologia de prospecção de uma maneira mais azeitada, assim, né? Mais humana, mais personalizada. Então, você escreve um e-mail, você não vai mandar um e-mail com a imagem, né? Como a gente recebia antigamente. Ainda recebe e-mail marketing, que às vezes é uma imagem, é um card. O cara manda um card para você. Velho, a chance de você interagir com um card são muito pequenas.
especialmente se tratando de e-mail para prospecção de vendas. Você vai mandar um e-mail personalizado, é Marlon que está escrevendo o e-mail ali, né? Não importa quem é Marlon, mas, é Marlon que está escrevendo para Igor. Tudo bem, Igor? Aqui é Marlon, sou da Agilize Contabilidade Online, vi que você se cadastrou aqui no nosso site, então, te garanto que eu vou te ligar daqui até 30 minutos e vou pegar suas demandas especificamente, mas já de antemão, deixa eu te passar aqui esses depoimentos dos nossos clientes, para você ter uma ideia de como é que funciona a nossa empresa, nossos diferenciais, um e-mail curto, eu até falei demais aqui, o e-mail está até grande, mas um e-mail curto, sintético e personalizado. Inicialmente, a gente vai fazer isso manual, até para testar, mas depois, o que mais existe hoje em dia, galera, é ferramenta. O stack hoje de vendas é absurdo de grande. Aqui na Agilize, na minha casa hoje é Agilize, porque está todo mundo remoto. Na Agilize, a gente usa o quê? Várias ferramentas, algumas que eu vou citar aqui. Um CRM de vendas chamado Close.io, apesar da gente estar migrando agora para o Pipedrive, que é bem conhecido, mas o Close.io é uma ferramenta fantástica americana, que tinha um VoIP gratuito incluído, então era sensacional. Outra coisa que a gente usa o RD Station, que é uma ferramenta, na verdade, que vai ajudar a gente ali no início, no topo do funil, né, na captação, já que Tomás falou de funil de vendas, aquele awareness lá inicial, o buzz para trazer os leads e tal. A gente usa muito o RD Station, porque ajuda a gente com automações simples de marketing, a construir nosso funil e trazer as pessoas. Isso é a mão na roda. A gente usa meio tracking para descobrir quando um lead, essa ferramenta eu descobri tem pouco tempo, com uma colaboradora nossa, que foi muito curioso, até recomendo para vocês, Mail Tracking, é uma extensão do Google Chrome, Mail Track. Depois dê uma pesquisada aí. Tem uma versão gratuita, dá para usar numa boa. A gente está usando a versão paga, mas é $2, acho que por ano, $3 por ano, alguma coisa assim, bem baratinho. Só para tirar anúncio e tal, essas coisas. Mas como é que funciona o Mail Track? Você mandou um e-mail para a pessoa, quando a pessoa abrir, você vai receber um push notification no seu browser ali na hora. Igor tá lendo o seu e-mail. Você, porra! Fui curioso, eu descobri isso aí com ela, porque eu tinha mandado ela tinha me mandado uma planilha com os indicadores, ela é do time de marketing, né? Mandou uma planilha com os indicadores e tal. Aí, sei lá, no final de semana só que eu consegui parar para ver. Aí eu estava olhando, de repente ela me manda uma mensagem na hora que eu abri a planilha, ela me mandou uma mensagem no WhatsApp. Marlon, eu estou vendo que você está vendo meu e-mail aqui, mas essa é desatualizada, deixa eu te passar o link novo. Porra, que bruxaria é essa? Aí ela disse, não, é o meu track, é uma ferramenta assim, assado, é essa mesma aí que o Felipe colocou. É uma ferramenta assim, assado, eu disse, porra, fantástico. Na hora me deu um estalo, porra, isso para o time de vendas é sensacional. Imagine, você manda uma proposta para o cara e recebe um push notification na hora que o cara abriu. Aí eu disse, galera, a gente vai usar hoje no time de vendas. Né? E começamos a usar e tem dado um resultado muito bacana. Você está ligando ali no momento mais quente que ele tem, que é o momento que ele está lendo sua proposta. Então, tá com alguma dúvida? Posso te ajudar? Tal. Mas vou dar uns passos atrás, porque eu já estou fazendo um salto aí. A venda na Agilize começou a gente experimentando de tudo que vocês imaginarem. Tomás falou aí de estratégia de atração de leads, até TV a gente testou no primeiro ano. A gente tinha investidor, dava para gastar dinheiro, mas a gente torrou uma grana, fizemos Rede Bahia, fizemos Band News, fizemos isso e aquilo e tal. Praticamente todas essas ações de offline deram errado, eventos, Feira do Empreendedor do Sebrae, não só na Bahia, em São Paulo, no Rio, em Minas, a gente viajou para caramba aí nos eventos. Patrocinamos eventos, fizemos panfletagem. Há 7 anos atrás, eu estava panfletando lá na frente do prédio, ali do lado do Salvador Shopping. Eu mesmo estava indo lá na hora do almoço, panfletava e tal, para testar canal, né? Nessa hora, você tem que fazer tudo, não tem essa história de não vai fazer, não vai fazer. Quem vai testar o canal é você. Quem é sua equipe é você. Então, eu, empreendedor. Relaxe com isso, dobra a camisa. E, quem é a responsabilidade é minha. Agora, tenha um cuidado, não dá para fazer tudo, especialmente no momento inicial, que você é um só, tem muita coisa para fazer, não dá, nem queira abraçar o mundo. Eu falei aqui de ler muito, mas até para ler, você vai ser uma luta aí no seu dia para organizar, mas leia sempre, todos os dias, 2 horas, 1 hora no mínimo por dia, leiam, que é muito importante. Mas,
canal de vendas, por exemplo, minha recomendação, um por vez. Determina um tempo. Tem uma metodologia, tem um livro também que eu sempre recomendo, chamado Traction. Eu esqueci o nome do autor, mas vocês acham aí no Google fácil, Tração. Se você botarem aí canais de aquisição de clientes, Tração. O que eu acho melhor nesse livro é um livro bem simples, ele fala de 19 canais possíveis para uma startup, mas o que eu acho massa é que ele fala de uma metodologia chamada Bullseye, que nada mais é do que a metodologia do alvo, né? Você começa aqui atacando canais de vendas, canais de aquisição de clientes mais periféricos, depois você vai para um brainstorm para ir afunilando, vai afunilando, até que você chega em um canal. Ao invés de você ter vários canais para gerenciar, pega um canal, velho, e faz esse canal funcionar bem pra caramba. Na Agilize, a gente se propôs a fazer isso. Quando a gente entendeu que a gente estava dando tiro para todo lado, perdendo dinheiro, perdendo energia, perdendo tempo, a gente disse, não, galera, vamos fazer uma coisa só. O que é que a gente vai fazer? Pô, a gente é uma empresa online, o marketing digital está aí mais do que provado. A gente até hoje não conseguiu engatar o marketing digital nosso. Então, o que é que a gente vai fazer? Foco, como a Arquimedes colocou aí, foco. Vamos pegar o marketing digital e vamos estressar para ver se a gente consegue. Na época, a gente fazia investimento de R$2.000, R$3.000, R$5.000 no máximo no Google Ads, por exemplo, que chamava AdWords. E a gente, velho, não dá certo, fazia Facebook Ads, não dava certo, fazia tabula, fazia isso, fazia aquilo, nada dava certo. Banner nisso, banner naquilo, aí disse, não é possível, que todo mundo consegue, a gente não consegue, a gente está fazendo alguma coisa errada. Nos debruçamos a estudar e deu certo, velho, até que começou a dar certo, mídia paga. Hoje a gente está investindo aí quase 100k por mês, só de Google Ads, quase 100k por mês. Porque não só deu certo, como deu muito certo, e foi o canal mídia paga, especialmente Google Ads, foi o canal que ajudou a gente sair de uma média ali de 20, 25 vendas por mês para mais de 300 vendas por mês, entendeu? Isso foi graças à estruturação de um processo, tem muitas variáveis, né? Mas assim, o que eu chamo mais atenção aqui foi o foco da gente em vamos pegar um canal e estressar ele para estudar, aprofundar e tal, fazer dar certo, vamos. Só para vocês terem ideia, a Agilize tem 7 anos, mas só agora, esse ano, que a gente veio contratar a primeira pessoa para ficar responsável só por esse canal, assim, uma especialista. É uma colombiana que tá morando aqui, tem 1 ano e meio, super profissional e tal, e ela tá mandando ver, melhorando muito nossos indicadores, mas assim, foram 7 anos a gente ralando ali, e testando, experimentando, perdendo dinheiro, enfim, fazendo o que precisava fazer, né? Aí você vai dizer, Marlon, mas você está falando aí de coisas muito caras e tal. Não necessariamente, você não precisa começar caro. Você vai começar com o orçamento que você tem. Tomás falou aqui de vários exemplos que com orçamento baixo você consegue fazer essas coisas acontecerem. Por exemplo, ele falou de e-book, é um artigo que você faz mais elaborado, com uma profundidade, faz uma capinha ali, ajeita, vai constrói uma landing page. Hoje tem alguns construtores de landing pages gratuitos que dá para você fazer, para capturar o contato do cara. Dá para você fazer uma planilha no Excel, velho. Faz uma ferramenta da sua área, uma planilha no Excel, com alguma coisa útil ali, que vai ajudar o cara com a conta, com a equação. Velho, isso funciona, simplesmente funciona. As pessoas vão querer baixar, as pessoas querem engajar com marcas que oferecem alguma coisa. E é a partir daquele momento ali que vai começar ela se relacionar com sua marca. Baixou uma planilha hoje, amanhã ela ouviu falar de um artigo e tal. Na Agilize a gente tem feito isso, né? A gente já fez um monte de coisa aqui, um monte de estratégia de captação. A gente construiu uma ferramenta, por exemplo, chamada Empresa Regular, que infelizmente ela saiu do ar tem algum tempinho, mas, era uma ferramenta fantástica. Nada mais era do que você é um empresário, tem lá seu CNPJ, você precisa checar se sua empresa está regular ou não. Como é que você faz isso hoje? Com o contador. Você confia, na verdade, que seu contador está fazendo isso. E você reza. No final dos contos, você paga ao contador e reza para que ele esteja fazendo. A Agilize não se propõe a deixar os clientes se basearem nessa relação simplesmente por crença. A gente entrega soluções para que eles acompanhem o nosso trabalho e façam uma auditoria do nosso trabalho. Afinal de contas, é uma contabilidade online. E aí, a gente criou essa ferramenta chamada Empresa Regular. Essa empresa regular, o cara colocava lá o CNPJ, a gente preparava um PDF para ele automático, né, um crawler que a gente fazia nos principais serviços,
e mandava para o cara um PDF gratuito com as certidões negativas. Se ele fosse pedir uma certidão negativa dessa num contador normal, ele ia ter que pagar, velho. Ele ia ter que pagar para ter essa demanda atendida. Com a gente, não. O cara simplesmente botava lá e recebia. Em troca de quê? De eu pegar o lead. Porque eu sabia como é que estava a situação fiscal, sabia qual era a atividade, a cidade, e daquilo ali eu conseguia trazer aquele potencial cliente para dentro do meu funil de vendas. Aí meu vendedor já vinha muito mais autoridade, né? Pô, Agilize, que te deu esse PDF com essas certidões negativas, entende do assunto, e está aqui agora te oferecendo uma contabilidade online completa, com preço justíssimo. Você vai economizar R$6.000 por ano de assessoria contábil contratando o nosso serviço, além de ter transparência, de ter emissão de nota fiscal simplificada, integrada com a prefeitura, de ter total controle do que acontece com a sua contabilidade, de ter os logs, né, registro de tudo que está sendo feito, de ter um serviço de despachante local, um serviço de atendimento que hoje é considerado excelente. Eu sou responsável do time de vendas e fui o primeiro vendedor da Agilize. Mas eu não estou vendendo peixe aqui, não. Eu estou falando... Enquanto vocês me ouvem aí, vocês podem ir fazendo as consultas de vocês no Google. Coloca aí depois Agilize e compara com as outras empresas de contabilidade online. Tanto no Reclame Aqui, que é um excelente indicador hoje, todo mundo vai procurar o Reclame Aqui para saber a reputação de uma empresa, como no Google My Business, como no Facebook... todas as plataformas que oferecem uma opção para os usuários avaliarem a empresa fornecedora, vocês vão ver lá que a Agilize está disparada no topo, né, em termos de qualidade de atendimento e de qualidade de serviço. A nossa visão de negócio, né, sempre foi entregar o melhor serviço possível de contabilidade para o povo brasileiro. Ou seja, antes até de contabilidade. Eu sempre falo isso, né, quando reúno com o time. Não se trata de entregar contabilidade só. Nosso propósito vai muito além. Nosso propósito é, enquanto seres humanos, a gente quer que cada ser humano se engaje no sentido de oferecer o seu melhor enquanto ser humano. Assim, né? Se tem uma coisa que dignifica o ser humano, é o trabalho. Porque no trabalho eu tenho a oportunidade de servir as pessoas. Tenho a oportunidade de me dedicar. Observe, eu acordo 7 horas da manhã, 7h30 estou ali comendo alguma coisa, para 8 horas eu começar, e de 8 horas eu vou até 18 horas, 19 horas, 20 horas, fazendo o que eu amo, que é trabalhar, mas não é específica, não se trata de contabilidade, isso que é uma chave também, que eu acho que é interessante ficar para vocês. Não se trata do serviço que vocês fazem especificamente, mas o como vocês fazem, né, e por que vocês fazem o que vocês fazem. Porque hoje eu trabalho com contabilidade, mas amanhã pode não ser contabilidade, provavelmente não vai ser contabilidade, inclusive. E eu espero entregar um serviço ainda melhor do que a minha capacidade hoje, enquanto ser humano, de oferecer esse melhor que eu tenho hoje. Certamente não é o melhor que eu vou ter daqui a um tempo, se eu continuar comprometido em me desenvolver. Então, esse mindset também é bem interessante, porque isso te afasta da concorrência. Tipo assim, eu, sinceramente, eu considero que a gente não tem concorrente. Se a gente for by the book, concorrente a gente tem no contabilidade online, existem outras contabilidades online, a gente concorre com a contabilidade tradicional, mas a nossa visão de negócio é, velho, oferecer o melhor serviço de contabilidade que o empresário brasileiro pode ter. Pronto. E outra coisa, isso é massa, esse mindset, porque o melhor serviço de contabilidade, ele não precisa ser oferecido só por uma empresa. Pode ser que existam 2, 3, várias empresas oferecendo um serviço tão alto nível que, vai ser ótimo. Sinceramente, vai ser ótimo se a gente tiver várias empresas oferecendo o melhor serviço. Para a gente tem uma grande oportunidade, e há 7 anos atrás, 8 anos atrás, quando a gente começou a idealizar, a gente viu uma grande oportunidade aí de entrar nesse mercado, porque, primeiro, todo mundo falava, era impossível fazer uma contabilidade online, e segundo, infelizmente, a gente tem péssimos profissionais nessa área de contabilidade, assim, tem muitos profissionais que são ruins. Por outro lado, a gente tem profissionais excelentes, né? Não estou falando mal da classe, não. Estou falando que existem, assim como em muitas áreas, existem profissionais que, estragam, assim, a visão que os empresários têm em relação à contabilidade. E a contabilidade sempre foi vista, aí me corrijam se vocês tiverem uma percepção diferente, como um mal necessário. Eu preciso ter um contador porque eu sou obrigado por lei.
Se eu não fosse obrigado por lei, eu não teria um contador. Eu não pagaria R$500, um salário mínimo, para ter um contador. Porque o contador, basicamente, hoje é uma extensão do braço do governo ali para fiscalizar, para gerar declarações e tudo mais, um dafista. E a gente viu, pô, não, será que é só isso que a contabilidade pode oferecer? Não, a contabilidade tem que ser parceira, a contabilidade tem que conseguir aumentar a longevidade das empresas. Uma das nossas missões é aumentar a longevidade das empresas, dos empresários, né? Oferecendo educação, oferecendo treinamento, oferecendo conteúdo riquíssimo para que ele possa ter instrumentos para conseguir dar certo do ponto de vista do seu negócio. E a gente tem conseguido, a gente tem médias de longevidade dos nossos clientes maiores do que de mercado. Né? Hoje a gente atende pouco mais de 5 mil clientes, pouco mais de 6 mil clientes, né? Se a gente contar a quantidade de sócios, tem mais de 6 mil, quase 7 mil clientes hoje no Brasil. E ainda assim, eu estou super insatisfeito com esse número. Para mim, muito mais brasileiros deveriam ter acesso a uma solução como a que a Agilize oferece. Eu acho que a Agilize deve chegar para milhares e milhares, assim, de dezenas de milhares de brasileiros. Talvez 100 mil, 200 mil sejam cifras justas para a gente entregar nosso serviço. E é isso que me faz acordar todo dia de manhã, faz o nosso time também acordar com sangue no olho, que é um dos nossos valores, né? Com vontade de fazer acontecer, de se esmerar para entregar o nosso melhor. Não, a Agilize não é uma franquia. A Agilize, ela só tem a matriz, né, que é a daqui de Salvador. A gente tem até uma sede em São Paulo também, é um endereço lá que a gente vai eventualmente, quer dizer que a gente ia antes da pandemia, eventualmente para fazer reuniões estratégicas, mas a nossa central é aqui em Salvador, mas a gente atende o Brasil todo. E aí, contextualizando também sobre vendas, o mindset para você crescer, ele é fundamental, assim, né, essa frase é uma frase que, se eu tivesse que deixar uma frase para vocês hoje, nessa noite, seria: não há impossíveis, há impossibilitados. E não se coloque nessa condição de impossibilitado. Pode ser até que você seja, hoje, que você esteja. Aliás, todos nós somos impossibilitados em várias coisas, né, em várias áreas. Mas a gente não pode se limitar com essa ideia de que é impossível. Então, era impossível fazer uma contabilidade online, a gente foi lá e fez. Era impossível, eu lembro quando a gente vendia 20, a gente tinha um sócio, a gente tem um sócio que é contador, que ele dizia assim, pô, eu tenho 15 anos de empresa de contabilidade, a gente tem 1.000 clientes, né, que a gente construiu essa carteira ao longo desses 15 anos, ele super se orgulhava disso, e dizia, pô, a gente traz 10 clientes por mês. Eu lembro dele falando isso aí, pô, a gente traz 10 clientes por mês. Aí eu, pô, 10, velho, ele tá comemorando. Beleza. Quando a gente lançou a Agilize, no primeiro mês a gente já vendeu mais de 20. Aí eu já tava, pô, velho, a vaidade, né, o orgulho ali, bobo, infantil ali, né, pô, a gente tá vendendo o dobro que Alberto, que tem mais de 15 anos e tal. Só que assim, a margem de Alberto era absurda, né? Alberto é uma contabilidade convencional, a nossa margem era pequena, então 20 clientes para a gente não pagava nada. E a gente tem que vender em escala, tem que vender em volume. Mas o nosso mindset, por esse parâmetro que a gente pegou de vender 10 é muito bom. Quando a gente estava vendendo 20, a gente ficou ali em 20, 25 e 30 durante meses, durante mais de um ano. A gente só vendia isso. Durante 2 anos, para ser mais preciso. De 2013 até 2000 e... Que 2 anos, pessoal? 3 anos. De 2013 até 2016, fevereiro de 2016, o nosso recorde de vendas em um mês, né, de aquisição de clientes, foi o mês de janeiro de 2016, até hoje eu lembro, quando a gente vendeu 30, a gente trouxe 30 novos clientes. 30, não estou arredondando para 30, mas foi 29, sendo mais preciso, 29 clientes. Eu lembro disso. A gente comemorou como nunca, né? Pô, 29 novos clientes, não sei o que, tal. Mas o patamar era esse, 20, 21, 20, 19, 22, 23, 21 e tal, e não saía disso. E aí, pô, não é possível que a gente... Desse jeito aí, nesse ritmo, a gente não vai crescer de verdade, não vai crescer, velho. E aí, o que foi que a gente fez? Quando chegou em 2016, eu assumi o time de vendas,
o time de venda já não era mais eu, já era eu e mais 2 pessoas, e a gente começou a colocar em prática algumas ações que a gente tinha planejado há um tempão. E aí, o que aconteceu? Eu lembro que eu tinha, um dos sócios investidores falava lá no início, a gente está vendendo 20, está bom demais, vendendo 30, está excelente, mas quando a gente vender 60, a gente vai estar no Nirvana. 60 por mês a gente vai estar no Nirvana, galera. Vai ser, pô, o céu e tal. E aí 60, né? Então, aquele número ali pra gente... Eu sei que um mês depois que eu assumi o time de vendas, mexi os pauzinhos aqui, outros ali, mexi no processo, a gente vendeu 60. Um mês depois, a gente vendeu 60. Depois dali, 60, 70, 80. Naquele ano a gente estava vendendo 100 ainda. Depois um ano vendendo 100, 120, 130, 150. Batemos 200 e tal. Hoje a gente está vendendo mais de 300 por mês e eu ainda estou muito incomodado com esse número. Assim, eu tenho certeza que a gente tem plenas capacidades de vender 1.000 por mês, vender 2.000, vender 3.000 por mês. Vender no sentido de trazer... cada venda que eu falo dessa aí é um cliente, né? Uma empresa, um CNPJ que chega. E aí, o que é que acontece? E eu percebi, com essa história aí que eu estou contando, eu percebi que a limitação era a minha mente. Tipo assim, eu estava à frente do time, e o time eu dizia, pô, a meta é essa aqui. Todo mundo ia lá e batia a meta. Eu, pô, por que a meta é essa e não podia ser aquela ali? Porque eu não estava acreditando. Quando eu comecei a mexer nas coisas e ver que, pô, pode sim, pode. Hoje, para você ter ideia, a gente tem vendedor, para vocês terem ideia, a gente tem vendedor, uma pessoa no time de vendas, que vende mais de 100 em um mês. Uma pessoa vende mais de 100. Vende mais de 100, traz mais de 100 clientes em um mês. Né? Então, a gente tem capacidade, sim, de chegar a vender 1.000, vender 10.000, total. O que aconteceu nessa pandemia, para não me alongar demais, porque eu gosto de falar, Igor não tirou o relógio, eu também tirei o meu. Eu estou vendo aqui que 120. O que aconteceu agora na pandemia, na crise, né? Eu estava no meio de uma viagem, tudo em paz, maravilha, não sei o que, daqui a pouco recebo a notícia. Marlon, o coronavírus chegou no Brasil, isso foi no mês de março, mês de março, o coronavírus chegou no Brasil e o mercado está super complicado aí e a gente não está conseguindo mais vender. As vendas simplesmente estavam indo bem para caramba, esse ano a gente recebeu investimento esse ano, isso e aquilo e tal, vários planos de contratar gente, mudança de sede, a gente alugou uma sede gigante e tal, pô, vai ser isso, vai fazer, vai acontecer. De repente aconteceu isso, ó, buf, as vendas, pá, caíram, em mais de 40%. Aí eu disse, rapaz, e agora? Aí eu parei refletindo, eu disse, peraí, velho, tá errado. Eu entendo que o mercado tem uma retração, que o mercado sofra, que o mercado aconteça, isso e aquilo, mas a Agilize é uma empresa que está se propondo a entregar uma redução de custo significativa. Esse é o momento em que as empresas ou estão quebrando, ou estão procurando soluções para reduzir custos, ou estão negociando com seus fornecedores e tudo mais. Então, esse não é um momento para a gente perder venda, muito pelo contrário. Se tem uma empresa que pode crescer nesse momento, é a Agilize. Uma das empresas que pode crescer nesse momento é a Agilize. E aí eu trouxe isso para o time. Galera, peraí, segura emocional, observe o movimento do mercado. A gente está com uma oportunidade na mão. Uma oportunidade, inclusive, de salvar várias empresas que não teriam condições de se manter contratando um serviço de contabilidade convencional. Então, vamos chegar com sangue no olho, com força total, apresentando os argumentos certos para o momento, né? E aí, elaboramos também no time de marketing uma campanha chamada Vamos Além da Contabilidade, Vamos Juntos. E aí começamos antes de lançar a campanha, a gente fez uma pesquisa interna para entender as dores, as dificuldades dos nossos clientes, saber quais eram os pontos-chave, aí planejamos uma série de lives, a gente nunca tinha feito live ao longo desses 7 anos, começamos a fazer, depois dei uma olhada no nosso YouTube, o gráfico de busca no YouTube cresceu absurdamente, assim, depois que a gente começou a lançar essas lives, e a gente tem várias lives programadas aí para frente, ou seja, várias ações que começaram peraí, velho, a gente pode, sim, sair desse momento e ajudar as pessoas. É um momento que está todo mundo precisando de ajuda, a gente pode se posicionar como sendo essa empresa que está disposta a dar a mão, a ajudar, a oferecer incentivo, enfim. E o que aconteceu foi muito curioso, porque o primeiro impacto foi, e agora, velho? A gente não vai conseguir crescer esse ano, a gente acabou de receber investimento, a gente não vai crescer,
A gente tem que construir um cenário pessimista, porque esse ano, se tudo der certo, a gente vai continuar no mesmo patamar. Saiu desse pensamento, desse racional, para um pensamento de não. A gente vai crescer, a gente vai duplicar de tamanho esse ano. Esse ano a gente vai duplicar o tamanho da Agilize, né, na aquisição de clientes. Nosso ticket médio está por volta de R$120. Alguém perguntou. Então, a gente vai duplicar de tamanho esse ano. E como é que a gente faz isso? A gente começou a desenhar a estratégia de alavanca, quantos vendedores a gente precisa, quanto de investimento a gente precisa. Uma ação, por exemplo, mídia, que é um dos principais canais que a gente tem hoje, né? Mídia paga, Google Ads. A gente olhou para um lado, olhou para o outro, os concorrentes, o mercado todo falando, velho, essa é a hora de você tirar o dinheiro, investimento de mídia. Todo mundo tem que tirar investimento de mídia. Tira o dinheiro de mídia. A gente olhou para um lado, pô, os concorrentes tirando, zerando tudo. Aí eu disse, pô, velho, a gente vai tirar dinheiro de mídia, a gente demorou tanto para construir essa estrutura dos nossos anúncios, das nossas campanhas, para tirar essa grana, não. Vamos reduzir, mas não vamos tirar tudo, não. Vamos reduzir em 20% o investimento em mídia. Beleza. Acordei com o meu sócio. Quando chegou no final do mês, isso foi no meio de abril, mais ou menos. Quando chegou no final de abril, eu disse, não, velho. A gente continua atraindo lead. Vamos aumentar o investimento em mídia. A gente não vai manter como estava, não. A gente vai aumentar. Aí eu voltei para o estágio anterior e botei mais 20% para cima. E aí eu comecei a desenhar a estratégia de alavanca nossa. Peraí, se eu conseguir provar que o canal continua trazendo proporcionalmente mais ao investimento que eu estou fazendo em mídia, eu consigo provar que eu preciso de mais vendedores para dar conta disso. Pronto. Não deu outra. Agora a gente está praticamente com um time de vendas. Eu acabei de contratar aqui uma nova leva de pessoal para o time de vendas. No meio da crise, um monte de empresas demitindo e a gente está contratando. E eu ainda vou contratar muito mais pessoas aí para o time de vendas nesse período, né? Nesse ano, nesse período. E essa quantidade de vendas, nem no melhor cenário, antes de receber investimento, a gente estava contando com ele. De repente a gente viu que, pô, é possível sim, pô, não há impossíveis, mais uma vez, né? Há impossibilitados, é possível. Vamos nos posicionar da maneira correta e vamos fazer nosso trabalho, arregaçar as mangas e fazer nosso trabalho. Uma outra coisa, dizem que guerra, vírus e uma outra coisa que eu esqueci, são 3 coisas que sempre aceleram, né, o desenvolvimento e a evolução. E esse vírus aí, de certa forma, apesar de ser trazer muitos transtornos, né, para a sociedade como um todo, para a humanidade e tudo mais, mas trouxe muitas oportunidades de reflexão, de aprendizado. E para a gente, especificamente, uma coisa que era uma decisão que a gente precisava tomar há muito tempo, que é a expansão da Agilize. A Agilize, há 7 anos, até março de 2020 agora, a gente atendia 14 cidades do Brasil. Uma empresa que se considera nacional, mas que só atendia 14 cidades do Brasil. Eu sempre batia nessa tecla, galera, não dá pra gente... Como é que a gente é nacional, como é que a gente vai crescer e não atende as outras cidades e tal. Mas era um sacrifício, porque tem que homologar a cidade, porque tem que fazer pesquisa, porque tem legislação municipal, porque tem isso, tem aquilo e tal. Toda cidade que a gente atende, a gente tem que fazer uma integração com o sistema nosso e o da Cefaz municipal. Né? Então, isso sempre foi um gargalo. E a gente nunca teve um time de dev grande o suficiente para pegar essa demanda. E aí a gente ficava limitado a isso e tal, e não vai dar. E tanto que a nossa meta para esse primeiro semestre era chegar em 20 cidades no Brasil. A gente botou essa meta lá no início do ano, né? Pô, vamos chegar a mais 6 cidades. A gente vai aumentar mais 50% de cidade da nossa praça de atuação esse ano. Só para vocês saberem, a maioria dessas cidades eram do Sudeste. Ali, São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, aí ia um pouco centro-oeste ali, Brasília, depois voltava para Bahia, onde só tinha Salvador e Lauro de Freitas. E, pô, a gente é uma empresa nordestina e não atende Recife, Fortaleza, interior e tal, nada. E aí o que aconteceu? Quando chegou a crise, que as vendas caíram e tudo mais, eu disse, galera, a gente precisa se mexer, a gente precisa resolver essas coisas e a gente precisa encontrar as soluções, as saídas. Como é que vai ser? E aí a gente fez um pente fino nas estratégias. E uma das estratégias que a gente passou de expansão, que a gente previa ampliar para 20 cidades nesse primeiro semestre, a gente disse, não, a gente pode aumentar essa quantidade de cidades. Aí, no primeiro momento, vamos expandir para 50. Aí, daqui a pouco, a galera viu, não, velho, vamos fazer o seguinte, vamos expandir para o Brasil todo, para mais de 5 mil cidades que tem no Brasil. Aí, todo mundo, pô, como assim? Como é que a gente vai expandir para o Brasil todo? Pô, a gente faz o seguinte, a gente lança, faz campanha, faz mídia e tal,
E à medida que os clientes forem chegando, a gente vai integrando, porque agora nosso time de dev não é mais um time pequeno, um time de TI, né, que eram 5 pessoas. Agora a gente tem mais de 20 pessoas no time de TI. Então, à medida que for chegando as cidades, a gente vai botando essa galera para trabalhar na homologação e a gente acelera esse crescimento. Porra, perfeito. Não deu outra. Quando chegou no mês de abril, a gente lançou a Agilize no Brasil todo. Finalmente, a gente saiu de 14 cidades para mais de 5 mil cidades. E isso muito em função dessa provocação, né? Não da crise, mas da provocação que a crise fez ali a gente mexer e ver que, pô, é possível. E isso possibilitou que chegassem muitos leads, né? Muitos potenciais clientes. Então, a gente está crescendo num ritmo completamente alucinado agora, acelerando as vendas. Os vendedores novos já estão dando resultado, aí já estão com sangue no olho, aí dando resultado. E tem muitas contratações em vista aí, muito em função disso. Acho que esse ponto de virada aí, nessa virada de chave aí, que ela é fundamental, assim. Muitas vezes a gente se coloca nessa condição de não é possível, não, mas tem isso, né? Mas tem aquilo, e vai se limitando e vai deixando de deixar a mente, de possibilitar que sua mente encontre soluções. E as soluções estão aí, galera. Então, falei demais aqui, tô vendo aqui, 8h32. Foi demais, irmãozito. Rapaz, que história, irmão, inspiradora. Arquimedes tá falando, eu tô entrando no time, na torcida dele. Fale mais, irmão. Fantástico, concordo, velho. Galera, assim, que quiser arremessar aí alguma pergunta, um momento de interação aí, viva, única, jogue, irmão, sensacional. Eu não sei se é tão fácil assim, se tá tão clara essa resposta para você, porque eu sinto que são várias variáveis, né? Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o aumento das vendas é uma consequência da melhoria dos seus produtos. O fato da gente chegar no site da Agilize e ver lá que no Google ele é avaliado em 5 estrelinhas, a gente está aqui e Arquimedes, que virou seu cliente há pouco tempo, fala assim, velho, eu estou encantado com o atendimento da Agilize, mas não me ligou porque a resposta tinha demorado mais do que meio-dia. Eu não tenho dúvida que isso dá uma engrenagem à venda muito especial. E você acabou falando sobre várias coisas, assim, sobre você colocar mais grana. Mas, dentro dessa perspectiva, se você fosse dizer assim, velho, o que é o ponto-chave de sair de 100 vendas por mês para ir para 200, de 200 ir para 300? Esse grande salto, ele está numa boa geração de conteúdo, ele está na melhoria do produto, ele está em ter mais equipe? Na sua visão, o que é esse grande salto? É um bloqueio mental? O que é, na sua visão, esse grande salto, a consequência? Massa, Igão. Eu sinceramente queria ser mais mais cético, talvez. Não, eu não queria ser mais cético, não. A verdade, o que eu acredito é o seguinte, eu acredito que é a nossa mente, não tem pra onde correr, velho. Não tem pra onde correr, porque, pô, se a gente tivesse bloqueado lá quando começou a crise, galera, a gente já tá demitindo gente, talvez, a gente já tá... imagine... a gente nunca tinha trabalhado remoto, assim, os times. Talvez o time de TI nosso tinha 1 ou 2 funcionários que trabalhavam, mesmo assim era uma desconfiança enorme do resto da empresa, né? Pô, esses caras, será que eles estão trabalhando e tal? Será que esse negócio funciona e tal? De repente chega a crise e diz, velho, ou vocês vão fechar a empresa, ou vai todo mundo trabalhar de suas casas. Pronto, a gente escolheu trabalhar todo mundo de suas casas. Hoje tem 98 pessoas trabalhando de casa. Todos os setores da Agilize estão trabalhando de casa e a empresa está crescendo, continua crescendo. A qualidade do produto está melhorando, nosso tempo de atendimento ao cliente está reduzindo, a percepção de qualidade do cliente está melhorando, a gente está vendendo mais, está contratando gente, sacou? Então está funcionando, ou seja, o bloqueio é mental, sacou? E isso eu falo olhando para mim mesmo, assim, todas as vezes que eu fui tirando essas travas, eu fui percebendo que, pô, tem um horizonte aí imenso aí pela frente aí, né? Tem uma oportunidade imensa. E, pô, por que impede? E não falo só da Agilize, eu falo do case da Agilize, beleza. E, sinceramente, tem cases muito mais fantásticos do que o nosso aí, muito mais fantásticos. Tem aqui na Bahia, Gerência Gran, por exemplo, quem conheceu aí, era uma empresa de automação do Instagram. Os caras são de Feira de Santana, Marcelo, gente boa pra caramba, a galera fera, velho, lá em Feira de Santana, no sertão baiano, aí, praticamente. Os caras desenvolveram essa automação lá para Instagram
começou a dar certo. Ele, empreendedor, observe, um cara que nem é de tecnologia, Marcelo não é de tecnologia, ele é um cara ele é um empreendedor, ele tinha uma loja de equipamentos esportivos. Aí ele disse, pô, velho, eu comecei a ver que meu Instagram, quanto mais seguidores ali que estavam no perfil do meu cliente, mais a gente aumentava as vendas do lado de cá. E para ter mais seguidores, eu percebia que eu precisava seguir as pessoas, engajar com as pessoas, interagir com elas. Elas começavam a seguir, eu aumentando e ia vendendo mais. Aí eu criei uma automação, pensei numa automação que que o sistema pudesse seguir as pessoas e com isso aumentar nosso número. Claro que deu merda no final das contas, né? Porque era uma automação que simulava uma pessoa fazendo esse processo manual. No final das contas, no ano passado, eles quebraram o Gerenciagram praticamente, assim. Ainda existe a empresa, mas deu um maior problema porque eles estavam baseados numa política lá do Instagram que o Instagram não gostou muito da ideia e começou a penalizar as empresas que estavam usando. Mas os caras fizeram um crescimento assim, vertiginoso, brutal. Em 2 anos, os caras estavam com um faturamento absurdo, com mais de 100 pessoas trabalhando lá em Feira de Santana para o time. Mas, enfim, não foi teve um detalhe ali na concepção do business que não deu muito certo. Mas os caras mostraram que era possível. Tem outra galera que eu também sou fã pra caramba, é Impulso. Impulso é uma rede de conexão de desenvolvedores de softwares com empresários, né, empresas de médio, pequeno, grande porte, enfim. E aí você basicamente faz uma extensão do seu time de desenvolvimento, contratando a partir dessa rede de Impulso. Aí os caras, eu lembro, esse cara é nosso cliente, Rafael Miranda, ele sempre foi um dos primeiros clientes da Agilize. Eu lembro dele, muito massa, velho. O primeiro evento que a gente patrocinou, um evento de TI, Feira Sucesso, acho que o nome era esse. A gente com stand e tal, com a TV, assim, touchscreen, não sei o quê, aquela coisa toda, né, para dizer que é contabilidade online, bababá. E ele, super humilde, super numa boa, assim, com um standzinho, o stand mais barato que podia pagar, sozinho no stand. Era um stand que ficava literalmente numa pilastra, com um balcãozinho assim, que ele ficava em pé, não tinha nem cadeira para ele. Era ele em pé, com os panfletinhos lá e tal, e conversando sobre desenvolvimento mobile. Aí eu, porra, esse cara, atitude, velho, sangue no olho. De repente eu vi no stand dele fazendo fila, porque o cara era muito bom e falando assim, tá? E a galera lá na fila para receber proposta dele, esse aqui. 3 anos, 4 anos depois, esse cara funda essa Impulso. Depois vejam aí, impulso.network. É uma rede que hoje talvez seja a maior, não sei se já é a maior, mas é uma das maiores redes que reúnem desenvolvedores de software do Brasil, talvez até do mundo. Os caras começaram há 2 anos atrás. 2018 os caras começaram. E eu lembro do primeiro papo que eu tive com o Rafa, eu falei, e aí, Rafa, como é que vocês estão pensando na estratégia para crescer? Ele, pô, a gente está pensando aqui em plataforma, que a gente vai ser isso, que a gente vai ser aquilo. No final do ano a gente vai estar com 10 mil pessoas na rede. Aí eu, porra, audacioso, 10 mil pessoas. No final do ano eles não estavam com 10 mil pessoas, não, eles estavam com 15 mil. Agora eles estão, é isso aí, Impulso.network. Agora eles estão batendo um número de mais de quase 50 mil desenvolvedores na rede deles, né? Em 2 anos, velho. Assim, é um trabalho que, pô, para mim é isso. Você vai chegar na técnica, você vai encontrar a metodologia, você vai encontrar a ferramenta, você vai encontrar a estratégia e tal, mas ele começa aqui, ó, na sua mente. Você conceber que é possível. Se você bloqueia aqui, velho, não adianta. Você pode até chegar, mas você vai demorar muito mais tempo. Esse cara falava em 10 mil pessoas na base dele no primeiro ano. Né? Desde o primeiro ano ele falava naquele número ali e tal. E os caras conseguiram, e hoje estão aí com mais de quase 50 mil desenvolvedores na base dele lá, faturando bem pra caramba, assim, é uma rede enorme, que tem uma galera fera mesmo. Ou seja, tem muitos cases aí, né? A Agilize é um case que é daqui da Bahia, eu tenho muito orgulho de fazer parte dela, de ser um dos fundadores. Mas tem muitos cases aí, né, com histórias ainda mais impactantes do que a nossa, assim, da galera crescendo e crescendo com sangue no olho, assim, sem dó nem piedade, né? Então, isso, espero que ajude a inspirar a gente aí a dar esses passos mais audaciosos, né? Botar o medo no lugar dele e seguir em frente mesmo, com vontade. Sensacional, irmão. Quando você olha para trás, assim, na sua história, na história da Agilize,
quais foram as principais chaves que foram sendo transformadas, assim, por vocês? Esses bloqueios internos, o que é que você hoje olha para trás e fala assim, hoje, é lógico que é possível. Você falou o exemplo da venda, né? Hoje tem um só vendedor fazendo 100, enquanto que lá atrás o Nirvana era 60. Em outras áreas, ou mesmo ainda dentro da área das vendas, quais foram essas chaves que você falou assim, rapaz, é possível hoje e a gente acreditava que não? Você tem algo que te passa pela cabeça? Tem primeiro, provocações externas, né? Eu tenho a sorte de ter sócios que eu considero mais inteligentes do que eu, assim, velho. Os caras que eu admiro pra caramba. Tenho muito orgulho, assim, de ter essa galera como meus sócios, sacou? Sempre tive, como eu comecei lá minha história falando que conheci eles na faculdade, que eram os caras que, porra, um cara super inteligentes e humildes pra caramba, velho. Um cara que você, porra, tá ali, anos-luz à sua frente, o cérebro tá... E ele tá ali humildemente te ouvindo e te ajudando e tal, pacientemente, isso é massa. E esses caras sempre me provocaram no sentido da nossa relação de confiança, mas dizendo, pô, o que é que você acha da gente fazer isso? O que é que você acha que isso é possível? Será que isso? Será que aquilo? E tal. Então, esses caras foram fundamentais, assim, nesse processo de crescimento meu e de enxergar essas possibilidades. E uma outra coisa que eu não poderia deixar de falar é o meu interesse pela filosofia, né? Eu acho que na verdade o ser humano ele precisa se conhecer mais, né? A gente tem muitos dos nossos problemas, eles estão associados por essa falta nossa de conhecimento, de autoconhecimento, né? Por essa nossa displicência muitas vezes em parar um momento do seu dia para você refletir sobre o que você fez no dia. Se você não reflete o que você fez no dia, dificilmente você vai refletir sobre o que você fez na semana. Então, você criar uma disciplina para você parar, para você, velho, pode ser 10 minutos, pode começar com 10 minutos, 5 minutos, o meu dia aqui tá, Isso você vai ler a biografia de grandes personalidades, vou chamar de grandes seres humanos aí, né, especialmente de uma história mais antiga, para não ficar puxando o saco para ninguém mais recente. Você vai ver um imperador como Marco Aurélio, né, romano. Pô, velho, o cara tinha um diário, um caderninho que ele escrevia lá todos os dias, né? Era o quê? Um diário para dizer, hoje eu comi batata com ovo frito? Não, pô, hoje, hoje eu aprendi com fulano, no caso dele, hoje eu aprendi com o general tal, aprendi com meu servo, aprendi com um cidadão, não sei o quê, sobre essa virtude. E sobre essa virtude, eu acho que eu preciso melhorar nisso, nesse aspecto e tal. O cara, esse livro, que eu recomendo também, estou recomendando vários livros, são literaturas que eu gosto. É um livro chamado Meditações, de Marco Aurélio, né? Que na verdade não foi nem um livro, era um diário que ele fazia ali, as anotações, e inclusive na capa tem escrito, né? Esse é um livro para mim mesmo. Eram reflexões dele para ele mesmo. Ali, não esquecer da natureza dele. E o que ele fazia? No primeiro capítulo, por exemplo, ele começa fazendo uma listagem, Igor, sensacional. Ele pega as pessoas que ele convivia, e aí ele vai, com minha mãe, eu aprendi sobre generosidade, aprendi sobre o amor, aprendi sobre a boa vontade, sobre a caridade, tal. Com minha irmã, eu aprendi sobre honestidade, aprendi sobre isso. Ou seja, ele só vai falar dos pontos positivos das pessoas, das qualidades das pessoas, né? E como enfim, estou trazendo um exemplo do que para mim funciona, assim, em termos para abrir esse mindset e não colocar essas barreiras. Para mim, o que muito funciona é ter esse grande hobby, esse grande amor, que é a filosofia. Me debruçar sobre esses clássicos aí, o que esses caras faziam, eram coisas que, a gente tem muita tecnologia, a gente tem contabilidade online, a gente tem isso aqui, o Google Hangouts, a gente está conversando. Os caras tinham muito menos que isso em termos tecnológicos, mas tinham uma vida moral, meu amigo, de causar inveja. E tinha uma capacidade de realização também de causar inveja. Então, é isso. Maravilha, irmão. Para a gente fechar, eu sei também que você tem compromissos ainda, precisa descansar, precisa tocar sua viola relaxante.
Tocar violão. Qual que é o seu peer group, irmão? Primeiro explicar esse conceito, né, que acho que para muita gente ainda não é tão claro. Quem é esse grupo de pessoas que te influencia positivamente? Quem são as suas principais referências? E aí eu estou falando tanto de amigos, aquela galera que está aqui dentro do cenário eventualmente empreendedor, ali dentro da Nova Acrópole, e mesmo aqueles caras que já eventualmente já nos despediram, né? Que já retornou para nossa casa espiritual e que você ali, por vira e mexe, lê eles. Quem é que é esse grupo de pessoas que te influencia positivamente, irmão? Massa. Para mim, velho, sendo bem sincero, todo mundo tem algo a ensinar, né? Uhum. Um dos meus exercícios diários é não deixar que a minha vaidade, que os meus defeitos me impeçam de enxergar isso nas pessoas, né? Uma oportunidade de aprender com todo mundo, porque todo mundo tem alguma coisa, cada pessoa é um planeta. Eu particularmente acredito que nós somos almas aí muito antigas, velho. Então, a gente tem muita experiência aí para compartilhar, né? Então a gente tem sempre que ter essa mentalidade de humildade para aprender com todo mundo, né? Todo mundo pode ser essa grande referência, e como o Marco Aurélio fez lá nesse livro, né, você pode fazer exatamente esse exercício de enxergar em cada pessoa que está do seu lado, que você convive, que está com você, sua família, enfim, seus amigos, alguma oportunidade de você aprender ali alguma coisa, né? Sempre tem alguma coisa para ensinar. A gente tem um mau hábito, infelizmente, né, na nossa cultura, na nossa civilização atual, da crítica e do olhar crítico, assim, em relação às pessoas. E aí, muitas vezes, a gente vai estigmatizando, né? Pô, mas essa pessoa é preguiçosa, essa pessoa é chata, essa pessoa é inoportuna, essa pessoa é não sei o quê. Pô, mas peraí, essa pessoa só tem isso? Não, não é possível. Então, eu acho que esse é um olhar que vale a pena a gente desenvolver, né? Mas de peer group, assim, de outras... Aí você vai falar de personalidade, para mim, eu vou me remeter à filosofia, mais uma vez, e vou falar de uma escola ali que me admira pra caramba, que é o período ali dos estoicos, mais ou menos século IV antes de Cristo, na Grécia Antiga, até o século III, mais ou menos depois de Cristo, em Roma, que teve alguns expoentes, né? Epíteto, Sêneca, Zenão, e que, pô, essa escola filosófica, basicamente, ela ensina que, velho, há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Para as coisas que dependem de nós, devemos ter responsabilidade. E o que não depende de nós devemos ter serenidade. Ou seja, ter uma aceitação ativa, né, em relação às coisas que não dependem de nós, e, por outro lado, ter sangue no olho com as coisas que dependem de nós, ter vontade, ter disciplina. Os caras eram super disciplinados, velho. Se tem talvez um período assim na história da humanidade que os caras mais vivenciaram essa ideia, foi nesse período aí do estoicismo. Depois dei uma olhada, hoje tem muitos livros acessíveis, baratinhos e curtos. São curtos, mas são bem profundos, da brevidade da vida, da tranquilidade da alma, esse Meditação de Marco Aurélio, tem um manual prático do Epíteto e tudo mais, sobre serenidade mesmo, né, tu falou aí. Lê esse livro, cara, da tranquilidade da alma. Ele vai falar exatamente sobre isso aí, a ataraxia da alma, né? Serenidade, o estado de serenidade. Pô, e para mim é isso, a chave é o autoconhecimento, velho. Não tem para onde correr. Eu fico observando, assim, biografias de grandes empreendedores, né? De empreendedores de sucesso e tal. É uma galera que basicamente se debruçou sobre esse trabalho aí de autoconhecimento também. Eram pessoas que tinham atitudes muito, muito claras, assim, muito aparentes, assim, e que foram fortalezas, né? E que talvez isso serviu de trampolim para que eles chegassem onde chegaram. Mas são habilidades não, mas são potencialidades humanas que estão à nossa mão, que infelizmente não nos é ensinado assim de um modo geral, né? A gente não tem, não é na escola que a gente vê isso, não é na nossa família, muitas vezes não é na nossa família. Muitos valores são da nossa família, sim, muitos valores vêm da escola, sim, mas muitas coisas estão aí na vida e a gente vai aprendendo. É isso. Sensacional, irmão. Você terminou, então, conectando, né, os estoicos com essa sua vontade, com essa sua gana de aprender. Isso ficou muito marcado
sua fala, assim, sobre a vontade de se melhorar, né, de estudar, de procurar, de testar coisas novas, de ir pelo novo, mesmo quando você marca texto ali especial, a palavrinha do foco, né, de escolher um canal. Depois de 2 horas a gente aqui, ainda ter 15 pessoas é um indicador para a gente muito importante, assim, de que fez sentido. Minha gratidão, irmão, por toda a história, pela capacidade de síntese aí, da sua alegria de compartilhar essa história e trazer conhecimentos para a gente. A gente segue junto. De síntese, né? Porque eu falei como que, velho. Porra, foi massa, velho, foi massa. Eu queria aproveitar essa oportunidade aqui, que temos 15 pessoas que viemos juntos de Barra até Rio Vermelho, até aqui. Quem vai estar aqui com a gente amanhã para ouvir o case da Sanar e entender como fazer parte de uma rede de empreendedores que se ajuda a crescer, que se ajuda a aumentar as suas vendas? Me deixa aqui um feedback no chat, por gentileza, só para eu saber quem é que vai estar aqui amanhã. Tomazão, que esteve aqui até o final com a gente, irmão, mais uma vez, minha gratidão. Massa, Felipão. Porra, ter vocês aqui hoje foi muito gostoso, velho. Alegria incrível. Ter esse bate-papo de alto nível, que maravilha. Eu vou pegar esse seu insight, Marlonzito, de fazer o caderninho assim, do que é que eu aprendo no dia, o que é que eu posso melhorar, vou levar para a vida. Eu já tinha capturado aquela história que você me falou, velho, pegar um dia na semana assim, para dar aquele sprint na madruga, como quem diz para o corpo assim, velho, quando eu quero ir até 6 horas da manhã trabalhando, você vem comigo porque eu mando em você, né? E ter com isso autossoberania. Vou pegar esse outro insight aí, irmão, implementar na minha vida. Gratidão. Como é que é? Meu time fica aterrorizado, que eu tenho esse ritual, né, semanal aí de pegar um dia e virar à noite fazendo atividades, não necessariamente trabalhando, pode ser estudando, pode ser limpando a casa, enfim, fazendo alguma coisa, justamente para vencer o sono, assim, né, pode dizer, pô, quem é que manda aqui nessa zorra? É um exercício, né, os históricos faziam isso aí, foi inspirado nesses caras aí, mas aí o time, às vezes eu aproveito e mando uns e-mails assim na madrugada, pessoal, e tal, tem isso, aquilo, papapá, vi esse artigo aqui, lembrei de você, não sei o quê, aí quando chega de manhã, pô, peraí, velho, Marlon, de madrugada. Maiara tá aqui da sua equipe, ela deve vir saber desse dia, né? Maravilha. Tomazinho, gratidão, viu, velho? Valeu, eu que agradeço. Sempre bom tá fazendo essa troca, ouvindo o Marlon também. Foi bem interessante, bem proveitoso aí à noite. Eu que agradeço, então. Alonzito, excelente noite, irmão. Que a gente possa fazer mais coisas juntos aí, levar esse mindset empreendedor para outras áreas da Bahia e quem sabe do Brasil, irmão, porque eu sinto que muita gente poderia estar se beneficiando desse nosso bate-papo aqui e certamente em outro momento vamos fazer mais coisas juntos, irmão. Minha gratidão por estarmos conectados, irmão, nesse clube de boas vibrações, de bom conhecimento, de boas pessoas. Gratidão de coração mesmo. Eu que agradeço, Igão. Valeu mesmo aí. Parabéns pela iniciativa. A gente precisa de mais momentos como esse aqui, certamente. Sensacional. Show. A todo mundo que veio aqui com a gente, colado, firme no bonde. Estamos juntos. Amanhã estamos aqui de volta. Conhecer o case aí da Sanar. Galera que nasceu, Marlonzito, dentro de uma área 2x2, assim, dentro de uma escola de curso profissionalizante que eu tinha, enquanto eu estava colocando Busdó, os caras estavam conectados já com marketing digital, era ali 2012, 2013, e hoje está aí captando 60 milhões e meio a pandemia, crescendo pra caramba, assim como vocês. Então, galera super divertida, amanhã vai ser massa. Espero que um dia eu possa reunir vocês dois, para a gente fazer um som, um bate-papo de alto nível. Tentei dessa vez, não coincidiu a agenda, mas estamos juntos, irmão. Certamente terão outras oportunidades. A gratidão é gigantesca por todo mundo que veio até aqui com a gente. Até amanhã. Valeu, obrigado, pessoal. Boa noite para vocês. E vamos em frente. Vamos em frente, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Tomazinho. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, Tomás. Um abraço, meu velho. Um abraço.
Valeu. Tchau, tchau.